Aí você fica mais pertinho, hein? Olha nos meus olhos verdes. Aleluia. Ali é sempre lá, mas andar para cá era bom também. Porque aí fica olhando para cá, olhando para lá, né? Aleluia. E quando está frio é bom ficar bem pertinho, porque o fogo de um acende a chama no outro. Aleluia. Ezequiel 22, versículo 27. Aleluia. O barulho está muito alto, que às vezes o grito, né? O som, né? Tem tudo isso. Às vezes a gente sabe, quando uma pessoa é de idade, né? Um senhorzinho, né? Uma senhora de idade, né? Aí ele fala, meu tipo não vai aguentar. Mas não é, eu estou procurando controlar, né? É que como vai aquecendo a voz, o som vai aumentando, né? E aí acaba atingindo, né? Mas eu vou falar com mais cautela, né? Porque também eu estou com essa necessidade, né? De garganta, de falar um pouco mais baixo. Mas se o fogo pegar, aleluia, não tem jeito, aleluia. Amém, irmão? Aleluia, a hora que aquece, aí o Espírito de Deus, aleluia, toma a direção, já está na direção, e ele queima nós, aquece nós, e nós saímos daqui cheio, aleluia. Ezequiel 22, versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visão falsas, predizendo mentiras e dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra e praticam extorsão e andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro e oprimem sem razão. Então, no universo global em si, nós podemos avaliar. Todos nós temos que estar atentos nas coisas que acontecem no mundo. Porque somos cidadãos da terra, além de sermos filhos de Deus e cidadãos dos céus. Então, nós temos a cidadania da terra e a do céu. Então, nós temos que votar, nós temos que ir na urna, e nós temos que fazer tudo como cidadão, pagar imposto. Então, nós somos cidadãos da terra e somos cidadãos do céu. E nós precisamos entender, aleluia, que essas coisas de corrupção e de todo tipo de mal, de engano, de mentira, de heresia, aleluia, tem os seus vocacionados, vamos dizer assim, influenciados, na verdade, né? Para essa causa de ditadura, causa de impor opressão, através da mentira, através do engano. E muitas vezes, usando até o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, para aceitar fins. Então, por isso que é difícil se viver, aleluia, no mundo global. Porque há muitos mau caráter, aleluia, homens, mulheres, todo tipo de coisas que vêm, aleluia, como se fossem, aleluia, pessoas boas. E eles conseguem transformar através da repetição. Amém? Palavras, mensagens que vão atingindo a mente das pessoas. E você pode ver que tem coisa que você lê várias vezes, você acaba gravando. Ou se você ouvir a mensagem muitas vezes, você acaba acreditando. Tem gente que mente e são mentirosos por natureza, aleluia, de caráter. E certamente é o caráter bom, o caráter mau. Eles mentem que pode até ele mesmo passar a acreditar na sua própria mentira. Aqui eu já conheci alguns aí que mente. E a mentira dele parece parece verdade, amém? E ele está vivendo nesse mundo ilusório. E também na religião. O que quer dizer religião? Diga assim, religião é estar religado em algo. Amém? Religião é você estar ligado em algo. E certamente a palavra religião, ela traz, aleluia, como mensagem, cada um tem a sua religião. Você já ouviu isso?
Cada um, aleluia, tem o seu Deus. Cada um tem, né? E cada um faz o que acham bem, aleluia. E todos têm fé, amém? Você pode perguntar, você tem fé? Tem. Então há muitos que até pode ser que tem pouca. Eu tenho pouca, mas tenho. Eu tenho uma fé no santo tal. Eu tenho uma fé no santo não sei o que foi consagrado esses dias. Aleluia. Já foram colocados lá no coisa, logo já tem uma imagem dele também. E certamente você vai vendo, aleluia, as mensagens sendo anunciadas, aleluia, através do YouTube, internet, Instagram, e tantas que tem sociais aí, que tem algumas que eu nem sei mais, aleluia. E temos que estão vindo nova, que estão usando a IA, né, que é inteligência artificial. E aqui nós vemos que Deus estava, aleluia, olhando e vendo, aleluia, dentro dos próprios reinos de Deus, né, dos sacerdotes, dos profetas, aleluia, um povo qual estava, aleluia, totalmente, aleluia, fora dos padrões, aleluia, de uma pessoa digna de um reino, digno de um Deus, aleluia. E por isso fica mais complicado, porque a mentira estava lá, o engano estava lá, o suborno estava lá. Hoje a maioria de coisas que acontece é suborno. Um guarda para uma pessoa, se ele tiver uma condições tal, a primeira coisa que ele faz, suborno, chama de lado, ó. Né? Se ele jogar por baixo, assim, tal, né? Se ninguém vê, já, né? Vai passando umas notas. Né? E se o guarda, aleluia, tem esse caráter, o que ele faz? Ele vai pegar o dinheiro e vai liberar aquela pessoa. Né? Isso muitas vezes nós vemos por jornalismo, por delegacia, né? Principalmente essas que investigam, né? Esses altos crimes de corrupção, de suborno, de engano. Hoje tem um golpe, né? Um golpe. Você vê que veio alguma coisa para mim, eu comprei algo, mas eu não sei se é golpe. Mas eu procurei tanto, tá, e o e-mail não parava, e eu falei, eu preciso ver. Eu ia até falar com o meu assistente Natan, você resolveu o problema. Eu falei, cara, a Maria não falou nada. E aí eu falei, olha, é o seguinte, se for golpe. Então você vê que isso está, aleluia, sempre sendo usado, aleluia, aqui na terra por pessoas, por alguém, aleluia, e até mesmo por pessoas que vêm na frente de um trabalho. Um pastor, um profeta, um sacerdote. E foi isso que Deus olhou e viu, aleluia, que o negócio estava feio. Não sei se é a palavra certa. Que a coisa estava preta, que não havia ninguém que ele poderia achar ali, aleluia, porque o caráter, aleluia, totalmente deformado. Hoje tem pessoas que qualquer coisinha que você dá para ele, tem gente matando, amém, irmão? Por qualquer coisa, amém, irmão? Tem gente matando por ódio. Tem gente matando por visões diferentes. Um porque acredita nisso, o outro porque acredita naquilo. E certamente Deus quer pessoas, aleluia, para ser, aleluia, o centro, aleluia, da comunicação. Para ser mensageiro dele. Para ser reflexo dele. Quando Deus procurou Noé, Deus olhou para Noé e viu um justo lá do alto. Então Deus chamou Noé, aleluia, e entrou toda ele e sua família na sua arca, porque Deus viu justiça em Noé. E certamente, aleluia, Noé era um homem de caráter. A Bíblia fala sobre alguns, Gedeão, que era um homem que estava trabalhando, lutando para sobreviver honestamente, aleluia, para bater o seu trigo no lagar, aleluia. Amém? Né, a sua uva. Então ele estava ali. E Deus olhou e viu algo nele, coragem, homem valente, homem guerreiro. E uma coisa que ele mesmo não estava vendo nele. Porque hoje há uma compra de votos. Há uma compra, aleluia, na cara das pessoas, dos comportamentos. Há uma influência que ela vem de todos os lados para tirar, aleluia. Quando eu recebo, para com isso. Você vai pregar, as pessoas quase não vêm mais no culto. As pessoas quase não te ouvem. Aí eu ouço que aquela pessoa fala de um tal nome de tal pessoa. E você verifica, é um falso profeta. É um adivinho. É um revelador.
tinha revelação aqui, saísse com o carro. Vai lá hoje, que tem uma revelação para você. Apenas você leva, aleluia, e faz uma depositação no Pix e tal, isso aqui. Toda hora tem não sei quantos seguidores, não sei. É ou não é? Então vem você quer uma revelação, agora não está orando, Deus deu revelação. Gente grávida, eu falei, gente grávidas. Agora você vê, Deus ele dá a revelação. Só que eu não posso, aleluia, ficar revelando, falando demais, porque aí você vai, de repente, não vai no verdadeiro profeta, começa a ir no falso profeta, aí pronto, aí vira a coisa pior. Um profetiza que o filho vai nascer homem, e o outro profetiza que o filho vai nascer mulher. E eu já vi pessoas que passou por isso, desviou, nunca mais foi na igreja. Era filha de uma mulher que até faleceu aqui, né, que era da nossa congregação. Então você vê, e ela profetizou que era menina, era sua menina. Compraram tudo azul. Isso deu um pau, um roubo, foram lá na igreja, queriam espancar ela, que é a falsa profeta, falou, mas não era verdade. Então tem isso. Então isso já existia naquele tempo. E Deus olhou e falou, olha, está difícil o negócio. Porque só corrupção, só mentira, só vaidade, só suborno, só extorsão. Amém? Hoje a chantagem é muito grande. Você vê que as pessoas descobrem o segredo da outra e dizem, você, aleluia, eu vou expor o segredo. Né? Quantos relacionamentos, golpes são dados assim, amém? A pessoa descobre o segredo, depois ela, vou expor se você não me der tanto. Hoje as pessoas estão roubando o carro da pessoa, depois ligam para a pessoa, aleluia, para vender o carro que ele roubou. Você já ouviu isso? Já viram essas coisas acontecendo? Então hoje a gente percebe que é vendido ou até mesmo negociado, aleluia, todas essas coisas, aleluia, como mercadoria. Certamente é como você ir no lugar, você paga uma taxa, aleluia, e aí você recebe, aleluia, uma mensagem. Você sabia que no Espiritismo tem isso? O caboclo dá uma charutada, aleluia. Ou lá o preto velho que está lá, dá uma charutada, dá um passe, depois dá uma revelação para você. E aí aquela pessoa começa a frequentar ali, depois ela vai com um, vai com outro, aí ela recebe tanta revelação, que ela fica mais perdida, você gasta todo o seu dinheiro, aí ela fica iludida, morre, e ainda às vezes não acontece nada para ela. Porque toda ilusão, toda mentira, toda vaidade, tudo aquilo, aleluia, que é caratismo, que é errado, aleluia, não procede de Deus. Porque lá do alto são boa dádiva, misericórdia, justiça, verdade, aleluia, amor, todas essas coisas, aleluia, procede de Deus. Salmo 111, o caráter de Deus, e o caráter de Deus, justiça, verdade, longanimidade, fidelidade, paz, aleluia. E esse é o caráter de Deus. São muitos atributos a mais, é claro. Mas alguns que nós relacionamos e vimos que é isso que Deus, aleluia, quer encontrar. Agora, você anda por aí, você vai encontrar em quem confia fácil? Não. Você não consegue mais, às vezes, nem confiar, aleluia, nem nas coisas que a gente está vivendo, às vezes. Tão desconfiado que fica. Foi isso que eu falei para o irmão da advogada. Ainda bem que ele não ficou bravo comigo lá, que ela que estava com a irmã lá no discurso, lá na palestra. Eu falei, ó, você está parecendo mineiro, meio desconfiado. Mas era Deus que estava me usando. Eu falei bem forte para ele. Fica esse cabra picado, era Deus mesmo. Ele é meio desconfiado com esse negócio de mensagem, de algumas coisas, espirituais. Não sei se vocês perceberam isso. É desconfiadão, aleluia, de tudo. Imagine, aleluia, se for lidar com dinheiro com ele, como é que deve ser. Né? Se você pedir o número da senha dele, aí que você vai ter mais problema. Então é isso que Deus estava vendo, aleluia. O caráter de falado, os homens, aleluia, destruídos, e aqueles que eram para ser exemplo da nação. Aqueles que eram para ser, aleluia, escolhidos de Deus, para ser exemplo das pessoas. E aonde nós vimos no versículo agora 29? Contra o povo da terra pratica extorsão, ó. Andam roubando, fazendo violência ao aflito. O que é isso? Tipo ditadura, né? E ao necessitado, ao estrangeiro, e oprime sem razão. Quer dizer, você vê que as coisas hoje estão acontecendo, que tem gente sofrendo sem razão, não é mesmo? Não era
teve razão. E tem gente procurando motivo, porque eu sofro tanto. O que isso está acontecendo comigo? Porque é tanta batalha no universo, de tipo de caráter de pessoas, de tipo de vivente que está na terra, de todos os lados, até em religiões infiltradas, até mesmo no próprias igrejas evangélicas, que há os falsos profetas, que é difícil o negócio. Aí o negócio vai ficando difícil, e agora sempre de repente para o lado mais fraco. Então Deus só olha, eu tenho que encontrar, aleluia, entre os homens, alguém que não é assim, alguém que mude, alguém que faça as coisas certas, alguém que mente menos, alguém que rouba menos, alguém que engana menos, alguém que oprime menos, aleluia, e precisa, aleluia, de uma pessoa que tenha o meu caráter, aleluia, para me representar, e não o adivinhador por falso profeta. E certamente diz no 30, busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, e como o fogo do meu furor, os consumi e fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus, aleluia. Então você viu que Deus colocou, aleluia, todos eles, uma nação inteira, milhares de pessoas, talvez do mundo inteiro, e não encontrou, aleluia. Porque certamente Deus fala em Salmo que ele olhou da terra e não viste um justo sequer. O caráter das pessoas estão deformado. As pessoas estão fazendo as coisas erradas e as pessoas não querem deixar de fazer as coisas erradas. E as pessoas insistem naquilo. E você tenta que a pessoa mude, que a pessoa pare de tomar aquelas atitudes, que a pessoa não seja mais daquele jeito, aleluia. E você, aleluia, não consegue mudar ninguém, não consegue ver ninguém mudando, cada dia de mão a pior. Mães vendo os filhos cada dia se caminhando para esse tipo de linhagem. Às vezes vai para uma religião, vai para uma igreja, pensando em ter uma vida mudada, vai ser uma nova pessoa e acaba chegando e envolvendo com mais falsas mentiras, mais profecia, mais falsas coisas, aleluia, e tudo em nome de Deus. E aí vai ficando mais difícil, porque Deus está com os olhos sobre o justo, e Deus também está com os olhos sobre o ímpio. E quando ele olha, ele vê alguma coisa em nós, aleluia, que não há nada de bom na verdade. Do jeito do outro, a gente tem falha demais. Quando não fala muito, quando não é o olho da gente, quando não é, aleluia, o nosso desespero, ou também a nossa falta, aleluia, de firmeza, de estabilidade emocional, né? A gente parte para agressão, parte para fala, parte para alguma coisa, aleluia. Parte para as religiões e vai cada um fazer a sua macumbinha, aleluia. Arruma o seu patuá, arruma as suas coisinhas, aleluia. E vai ficando de mal a pior, aleluia. Daqui a pouco tem que vender o que não tenha. Aí começa a vender um carro que meu irmão vendeu um carro para o outro sem motor. E aí começa a vender tantas coisas, aleluia. Eu recebi um aviso na internet, né? De uma coisa que eu comprei e falou: você está sabendo que essa coisa é para ferro velho? Eu falei: eu estou sabendo, aleluia. Mas eu falei: mas se Deus falou, pega essas coisas, são coisas no antigo, está barato, pega essa língua de mexer, traz aí, aleluia. E eu acredito que Deus me capacita, eu vou consertar e fazer uma coisa destruída, aleluia, fica nova, aleluia. Porque eu acredito, aleluia, porque é interessante você pegar uma coisa que está quebrada e reformar, não é? Talvez você já reformou alguma coisa, um vaso, passou uma tinta e colocou um papel, né, em casa. Muitas vezes faz isso, e colocou ali, ficou quem olha, nossa. Então isso é importante. E é isso que Deus, aleluia, queria fazer. Agora, quando ele chama aquela pessoa para esse propósito ou esse fim, aquela pessoa tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. E por isso que ele vem para a igreja, e quando ele vem para a igreja, ele entra num processo. E esse processo, aleluia, de purificação de Deus, de tratamento de Deus, poderá mudar, aleluia, aquela pessoa, aquela mulher, as suas atitudes por completamente.
E certamente por isso que o mal age, essas pessoas agem, são multidões que faz isso, aleluia, e deforma. Mas quando alguém, aleluia, vem para a luz de Jesus, vem para a presença de Deus, ele vem para a luz da vida. João 8,12 disse: eu sou a luz do mundo, e todos que me seguem não andarão em trevas, aleluia. João 8,12. Então por isso, continuando, agora você vai lá para Isaías, deixa eu ver aqui. Eu estava meditando aqui um pouco, e Deus falou isso para mim, né? Então mandou falar para vocês. Vamos a Isaías 49. Você vê que Deus tratou com Isaías, para que Isaías, aleluia, fosse um instrumento na mão deles. No capítulo 6, Isaías teve um problema, ele se destacou, ele vivia no meio do palácio. Só que ele era o profeta do palácio. Mas você vê que o próprio Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viu o Senhor dos Exércitos, e sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo impuro. Agora, lábios impuro pode ser tantas coisas, palavrão, mentira, falsa profecia, tantas coisas assim, né? E aí, certamente, ele diz: agora meus olhos viu o Senhor dos Exércitos, e a Bíblia diz que saiu do altar de Deus, aleluia, um anjo com uma tenaz, aleluia, e tocou na boca de Isaías. E ele diz: eis que Isaías agora foi tirado os seus pecados. Eis quem o enviarei. Ele diz: enviarei. Então você vê que Deus pode queimar, aleluia, a boca do mentiroso, queimar a boca, aleluia, de quem fala palavrão, todo tipo de coisa, e Deus pode purificar, aleluia, para ele usar aquela pessoa agora. Porque certamente, aleluia, depois que a pessoa é liberta, é curada, é restaurada, a pessoa é enchida pelo poder de Deus, aleluia, agora ele pode ser um porta-voz de Deus. Aí ele pode dizer: Deus, agora eu mudei de vida, agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, aleluia, deixo de falso proceder, de corrupção, deixo de andar nos maus caminhos, de fazer as coisas erradas, agora pode me enviar, aleluia. E aonde então Deus começa a trabalhar, aleluia, na igreja, naquela pessoa, naquela mulher, naquele homem, aleluia. Porque certamente ele olha de cima e não vê ninguém, um justo qualquer. Agora tem uns que são muito mais pior, né? E tem uns que ele não quer mudar disso. Se ele vê os olhos dele, o Senhor dos Exércitos, aleluia, o que ele faz? Ele não quer ver a luz e não quer andar na luz. Ele quer viver aquela vida, aleluia, e quer viver como se fosse um forasteiro na terra, sem lugar algum, sem tipo de compromisso sério, aleluia, e ele quer viver com as vaidades da vida, nas alcatroas da vida. Tem gente assim, tem, não tem? Você vai chamar para ele: ó, vai tomar um banho. Um dia teve um rapaz que ele tocou um tempo na igreja, e foi difícil trazer ele para o culto para eu descobrir, porque toda vez que eu convidava para vir na igreja, eu falava para ele: ó, você vai tomar um banho primeiro, depois você já vem para o culto. Ele era na rua, né? Era tipo mendigo. Ele era um advogado, tudo, perdeu tudo, né? Ele recebeu uma maldição porque ele espancou a mãe, que a mãe dele era com problema de paraplégico, ele bateu muito na mãe. Aí atraiu a maldição, né? Porque a Bíblia diz: honra o pai e a mãe. Se espancar o pai e a mãe, ou isso aqui, aí fica pior a coisa ainda. E tem uns que faz isso, né? Então a Bíblia é bem clara. Aí eu trouxe ele, mesmo com as maldições, Deus estava dando uma chance para ele. Sabe o que aconteceu? Aí ele não vinha. Depois eu descobri que ele não podia falar: primeiro você vai tomar banho. Que ele não gostava de tomar banho, entendeu? Ficou tanto tempo na rua, daquele jeito, que falar e chuvar para ele aí um chuveirinho, pai, ele cai fora, Muito que tem gente, aí você fala: para tomar um banho, é mesmo você pegar ele e espancar ele. Você tem que bater, que nem tem algumas crianças mesmo, né? Tem criança que tem um tipo de espírito, e esse espírito não quer, o pai tem que dar varada, a mãe, vai pro chuveiro, não é? E certamente era isso. Aí eu descobri, aí um dia eu não falei. Aí ele veio pro culto, ele morou aí, eu dei comida para ele, ele tocou na igreja, né? Para não falar o nome. Então Isaías 49:1: ouve-me terra ao mar, e vós, povos de longe, escutai: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre da minha mãe me fez menção do meu nome.
e fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. E eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil, vanamente gastei minhas forças, todavia meu direito está perante o Senhor, e minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor que me formou, dei no ventre para ser seu servo, para que tornar a trazer a Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. O meu Deus é a minha força. E sim, diz ele, pouco há me seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também dei como luz para os gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, versículo 7, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado e aborrecido das nações, aos servos dos tiranos, aos reis verão os príncipes e levantarão a eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Ele foi dentro do ventre, mas por que ele teve que passar pelo fogo? Por que ele teve que passar pelo processo, pela queima? Aleluia? Porque mesmo que ele nasceu escolhido, mas ele já estava contaminado, aleluia? Porque quando você anda nesse mundo, as companhias, as tipos de religiões que vêm, todo tipo de pessoa, você fica contaminado, aleluia? Um dia tinha um rapaz soldando coisa aqui, e toda hora era um peruano, não sei, um chileno, né? Que o Henrique trouxe ele aí, trabalha com o Henrique. E toda hora ele falava, dá uma soldada, baralho, né? Falava, baralho. Chegou a noite, eu já estava quase contaminado com isso, aleluia? E se prestar atenção, aleluia, a fala das pessoas contamina. Você já ficou perto de alguém assim que você, acho que me contaminou. Talvez aquela pessoa que tem aquele hábito de viver com aquele tipo de coisa acaba te contaminando também. De repente, você não era um roqueiro, mas se você começou a andar com um roqueiro, daqui a pouco você já está, bota uma blusa de couro, daqui a pouco joga uma brilhantina no cabelo e joga lá para cima, não é? E agora você usa uma roupa tipo uma Presley, não é? Agora você é um roqueirão, é? E tem gente, aleluia, que quer separar tanto com aquela tipo de influência que a pessoa quer mudar o seu rosto. Quantas pessoas viram aquela boneca? Barbie. E fizeram tudo para parecer com a Barbie. Amém? E gastaram fortunas para parecer com aquilo. É influência. E muitas vezes as pessoas têm as referências, muitas vezes, aleluia, errada. Porque mesmo a aparência pode até aparecer, mas não há mudança. Ela continua sendo aquela pessoa. Não é porque uma pessoa veste uma roupa boa, ela fica bonita. Esse dia eu estava vendo, eu falei, Senhor, estou parecendo um pintor, viu? Tinta para todo lado, poeira, olha a minha bota. Falei, nossa, eu tiro essa bota, eu caio de costas. Aleluia. E certamente a gente vê aqui que Deus escolheu Isaías, agora Isaías recebeu uma unção, Isaías estava protegido de Deus e ele tinha uma missão para se fazer. Porque certamente essa missão não é difícil não, né? Se você estiver cheio, mas se você estiver vazio, se você estiver aleluia, na carne, se você não tiver aleluia, nenhum tipo de mudança, você não consegue refletir. Porque o mundo, aleluia, ele gira de uma velocidade muito grande. As modas são colocadas, as religiões mudam. Hoje tem milhões, tem mais de 1.000, 2.000 religiões. E cada dia surge uma nova. Amém? Tem religiões que as pessoas andam nu e diz que é como se fosse Adão lá no paraíso. Se você prestar atenção, tem tantas outras que nós não vamos citar, porque aqui não é atingir isso aí, é despertar você para a realidade que nós vivemos. Então, quando você sair aqui da igreja, você vai falar para o Senhor, ou talvez nessa noite, aleluia, você vai falar, Senhor, já que o Senhor me escolheu dentro do ventre, já que o Senhor tinha um plano na minha vida, aleluia, então eu preciso de uma unção, aleluia, uma unção poderosa na minha vida, eu preciso de água, aleluia, porque o Senhor tem uma missão na minha vida, e essa missão é buscar o quê? O desviado.
buscar, aleluia, essas pessoas, aleluia, que se perderam de tal forma, aleluia. É difícil você chegar numa pessoa e dizer, olha, você está prostituindo o seu corpo, você está no caminho errado. Amém? Você vai falar uma pessoa que está na droga. Uma vez chegou um homem, ele estava ali com a igreja ali embaixo, um grandão. Ele tinha um nariz grande, né? E ele disse para mim, pastor, eu quero uma oração. Mas não tem jeito, pastor. Eu nasci para cheirar. E ele fazia assim, ó meu Deus, seu Deus. Nariz enorme mesmo. E ele tinha um bom carrão. E ele disse, eu nasci para cheirar, pastor. Mas eu quero que você ore por mim. Não para parar de cheirar, porque eu nasci para cheirar. Só que é na sua oração. E eu pensei, falei, esse nariz grande, nasceu para cheirar. Imagine quem tem um corpo grande para ser, para ser um caixa de todas as coisas, porque ele vai caber, aleluia, na cachola dele, que nem eu tinha um irmão, tinha uma cabeça grande. Toda vez que eu colocava a mão na cabeça dele, eu falava, nossa, que cabeção. Só que eu não falava, né? Senão de repente ia arrumar uma briga. Mas a cabeça dele é grande, né? Você põe um palmo na mão, você tem que se encher, se colocar assim tudo. Aleluia! O boné dele, você podia ir na feira fazer compra. Só que você não vai falar. Agora imagine quanta coisa poderia caber naquela cabeça, mas o que estava cheio lá, o que tinha lá, qual que estava estabelecido lá, qual era o conteúdo que tinha lá, aleluia? Porque quanto mais for o HD, mais conteúdo cabe, não é? E hoje eles estão fazendo HD, hoje são memórias que é LSD, né? Que já vem tipo uma memória terrível, uns computadores que tem os Pro hoje, usa essas aí, custam até caro, tem umas que custam até 20 mil reais. Então você cabe muito no HD. Agora você viu o que Deus fez? Ele viu, aleluia, que a transformação que Isaías recebeu, e ele disse, pode me enviar. E eu vou profetizar, eu vou anunciar, eu vou falar. E qual foi a sua recompensa? A sua recompensa, aleluia, nem foi as condições financeiras que ele tinha, nem foi só o bem-estar, só uma vida sossegada e tranquila, mas foi a honra que ele ia receber de Deus por ser mensageiro de Deus. Por ser boca de Deus, por anunciar, aleluia, aquilo a Deus e representar a Deus, aleluia, no mundo. Você imagina a sua empresa, no prédio daquele tamanho lá, que aquele Natan falou, olha, nossa, é o seguinte, o problema é que se der fogo, nós estamos no 15º andar. Aí o Natan falou, eu sou bombeiro daqui, eu olhei para a cara dele, você não tem cara de bombeiro, não, irmão. Aí, não tem capacete, não tem nada, não vejo aí nada não vejo escada, não vejo de mangueira para jogar água aqui, né? Pode ser que um bombeiro resolva o problema na tecnologia, né? Porque lá talvez tem tecnologia que foi treinada. Ou talvez tenha um extintor que não é o meu ali, que o outro chama de Romeu e Julieta. Então você vê que o negócio é sério. Então vocês entenderam alguma coisa o que está acontecendo? É que Deus quer, aleluia, por a presença dele em nós, ele quer enviar nós, ele quer fazer nós brilhar, ele quer colocar uma responsabilidade, aleluia, para nós representá-lo. E geralmente a maioria de pessoas é desviada. Você pode ver, você sai pregando para as pessoas. Eu já fui da igreja. Já aconteceu isso com vocês? Eu já fui da igreja tal, eu já fui isso, já fui presbítero, já fui isso. Agora eu estou até esperando uma pessoa aqui, e até orei por ele, eu estou até com o zap dele, ele saiu por algum motivo, que ele quer contar mais sério para mim, que eu também não vou contar para vocês se me contar, mas ele saiu, não voltou faz 17 anos, e não consegue voltar. E ele disse que vai vir em qualquer hora, mas ele disse, eu não consegui voltar. Você sabe como que é as coisas espirituais, ele disse. Então ore por mim lá. Então eu vou comprar alguma coisa ali, aleluia, e sempre com folhetim no bolso e sempre visando uma alma. E o que mais encontro é pessoas que um dia foi na igreja, foi cantor, foi levita, foi até pregador, mensageiros, aleluia. E muitos deles deixaram se envolver com doutrinas vãs, entraram, aleluia, naquele dom inexistente, que é o dom da revelação, foram inventando coisas, foram sendo corruptos, foram querendo ganhar dinheiro com a palavra, pensando que o evangelho de Cristo, aleluia, é isso, aí ele foi se tornando um mensageiro, aleluia, corrupto. Foi isso que nós vemos lá em Ezequiel.
subornando, meio que dando a palavra, usando a palavra, aleluia, para encher o bolso. Você vê que um homem falou para mim, ó, se você fosse pregador da Universal, nossa, você estava rico, milionário. Estava ou não estava, gente? Tanta gente que veio aqui que tinha dinheiro, e tem gente que fazia até sinal, ó, é cheia. E eu dei uma profecia para a mulher, que a mulher saiu chorando, voltou daqui 15 dias, aí falou para mim, era tudo verdade que você falou. E a própria funcionária dela dizendo, ela tem muito dinheiro, ela está com uma boa oferta, pastor, dá uma profecia de legal para ela, fala que ela é linda, maravilhosa, que ela faz tudo certinha, que ela está com saldo, aleluia, lá no céu, aleluia. E eu falei tudo o contrário. Uma vez chegou uma mulher aqui e veio para receber oração e queria profecia. E eu dei a profecia de Deus. Isaías 48, a Deus falou, eis que esse meu povo não me conhece. Por quê? Porque eles testa de bronze, testa de ferro, aleluia, e calcanhar de bronze. E ela ficou, não é assim. Eu falei, Deus está falando. Ela não entrava nada na cabeça daquela pessoa e ela não queria fazer nada para Deus. Ela era durona, em marchar na presença de Deus para realizar a vontade de Deus. Então Deus chamou ela de tendão de ferro, testa de ferro e tendão de metal, por exemplo. Isaías 48. Então você presta atenção que Deus ele quer, aleluia, trazer para nós um despertamento. Você é importante, eu sou importante, aleluia. Nós temos que portar algo da parte de Deus. Porque nós temos a missão, aleluia, de trazer desviados para Deus, trazer almas, vidas para Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E por isso que a nossa luz, a nossa glória de louvor e honra virá de Deus. Porque vai chegar um dia que você será chamado ministro de nosso Deus. Isaías 60 ele diz, será chamado ministro do nosso Deus. Será carvalho de justiça, plantado na casa do Senhor. Terá dupla honra e não será envergonhado. Aleluia. Então por isso nós vemos na igreja. Porque todos nós, Deus olhou e sabe que temos defeito. E teve uns que não chegou e está tão desse jeito, tão degradado. O ritmo da humanidade está assim, não é? Hoje, se você falar, Vel, faz favor, pega a chave do meu carro, vai estacionar meu carro para mim lá. Aleluia. Amém? Vai ser poucos que vão voltar. Deixa cair um dinheiro. Se disseram pegadinha, deixaram cair o dinheiro. De mais de 40 que passou lá, por exemplo, só uma vez devolveu o dinheiro. Ô moço, caiu o seu dinheiro. O resto tudo pode dar uma olhadinha para cá, saiu para lá. E tem uns, amém, que pegou o dinheiro estava colado em alguma coisa, amém? Aí não teve jeito, a casa caiu para ele. Ele estava dando uma de gente boa, de honesto, cara bacana, isso aqui, pá. Mas na verdade, aleluia, ele estava camuflado, aleluia. Ele era um arápio, era um 71, aleluia. Você imagine o que ele poderia fazer para ficar com herança de uma família, como estão fazendo hoje, aleluia. E o problema é que aí você vai para uma justiça que não opera a justiça. E muitas vezes a própria justiça fala, solta alguma coisa, faz isso que eu enrolo mais um tempo, seguro mais um tempo, até todo mundo esquecer, a mídia esquecer, o jornal esquecer, e você some no mapa, Então não dá para acreditar em ninguém, porque a corrupção ela é generalizada. Ela é mundialmente, ela é quase em todos os lugares. Hoje você ouve falar, nossa, ela já chegou aqui nessa cidade, era uma cidade tão boazinha, você dormia com a janela aberta, com o baú, com o tesouro, aleluia. E hoje, se você dormir e tal, daqui a pouco você não encontra, aleluia, nada, nem o tesouro, se bobear até vai a cama que você dá, vai embora. Não é? Até as panelas, você fazia o seu arroz lá, aleluia, eles levam embora. Não é? Hoje, sai e deixa qualquer coisa para fora, alguns 10 minutinhos, um lugar que era tranquilo e sossegado para você ver. Aleluia, até competição, aleluia, de quem vai levar primeiro. Então hoje nós precisamos, aleluia, fazer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus. E por isso, aleluia, precisamos da presença de Deus, da glória de Deus, aleluia, para que o mundo veja em nós a honestidade. Vê em nós, aleluia, a honestidade, a justiça, a luz, amém, o amor, o perdão, todas as outras coisas. A gente não podemos se corromper.
Porque certamente, quando a pessoa se corrompe com uma coisa, ele vai aumentando a corrupção e vai aparecendo mais coisa para ele se corromper. Pode ver, às vezes a pessoa começa só com uma coisa, daqui a pouco ele é específico e genérico naquilo. Daqui a pouco ele é especialista nisso, ele é naquilo, e cada dia se especializando mais, aleluia, para ser um criminoso. E às vezes nas religiões, a mesma coisa. Gente que estuda a Bíblia, gente que usa a Bíblia como uma arma, não de salvação, não de testemunho de verdade e justiça, mas sim para enganar os incautos, para trazer mensagens, aleluia, enganosas, para iludir, aleluia, as pessoas, para tirar dinheiro, para fazer muitas destruições através dessa falsa mensagem. E eles apresentam como um mestre. Em Tiago fala, capítulo 3, da responsabilidade dos que ensinam. E muitos, aleluia, não estão tendo esse cuidado, estão deixando se levar e vão se corrompendo também. Antes ele não era assim, ele não pensava assim, não agia assim, mas a influência foi tão grande que ele não se manteve justo. O próprio Jesus era esbofeteado para dizer, aleluia, para negar, aleluia, sua própria natureza divina. Seu Filho de Deus, fala para nós agora, tapa na cara, bufetada. E certamente Jesus fez o quê? Ele foi fiel, aleluia, até o fim. A Bíblia fala que ele foi fiel, aleluia, e foi para a cruz de morte, aleluia, o qual instituiu o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando eu saí do outro ministério, eu perguntei, eu tenho algum mau testemunho no ministério? Aconteceu algum escândalo por causa de mim? Aí sumiu algum dinheiro do caixa, do cofre? Porque pode acontecer. Gente que estão, aleluia, fazendo de toda forma, de todo jeito, uma corrupção generalizada, aleluia, que nós estamos vivendo no meio dela, vai se tornando normal, aleluia. As pessoas falam, aquele cara é isso, aquilo e tal. Talvez tem pessoas que seguem esse modelo, é ou não é? Tem gente que chegou um dia aqui, queria seguir o modelo que eu era antigamente. Hoje ele é um pastor da Igreja Mundial, mas ele veio aqui convidando eu para ir lá, tal, queria até que eu fosse para esse ministério. Aí você vê, ele converteu a Deus por causa do meu testemunho. Ele falou, converteu, eu queria ser que nem você, quando você era do crime, traficante, e todas aquelas coisas, assaltante, e tanto tipo de coisa que eu era. Ele disse, eu achava maravilhoso, cheio de revólver, tinha todo tipo de coisa. Esse cara sou eu, amém? O bandidão do bairro, amém? Agora que aconteceu, ele fica cantando, bravo. Aí quando ele viu eu mudado em Cristo, aleluia, agora ele falou, não quero ser mais do jeito que você era, agora eu quero ser o jeito que você era agora. Aí procurou uma igreja e converteu, é um pastor, aleluia. Então é isso que nós, aleluia, temos que manter o padrão, aleluia. Às vezes nosso carro, né, mantém tudo bonitinho, né, tal, é o padrão, né? É ou não é? Tem que ser original, para-choque e tal, isso aqui e tal, é ou não é? E nós temos que ver, aleluia, que nós queremos passar no lugar para dizer, olha o carro dele tudo organizadinho, não é? Um dia eu entrei dentro do carro, o pai falou, pastor, você me perdoa, mas é o seguinte, eu não fiz limpeza no carro, viu? Pô, tinha pacote de bolacha, para não sei o quê, tinha negócio de bife, você tinha bola para todo lado, os tapetes, tudo escuro, esquisito, sabe? O negócio estava encardido, o carro dele. Os bancos assim, precisa sentar assim, em qualquer lugar, né? O cara que caiu café, caiu isso, caiu aquilo, não sei o que aquilo. Amém? Talvez gomito ali, gomitado. Aleluia? É uma bagunça. Então vocês entenderam até agora que ele só tinha, aleluia, que entender, aleluia, que ele é servo do Senhor, o nome do Senhor será glorificado e ele tinha que avançar. Aleluia? Nisso, para ser coroado. Porque muitas vezes a gente quer coroa, quer glória, quer poder e não damos um bom testemunho. Abre a sua Bíblia, Mateus, aleluia, Mateus, glória ao nome de Jesus, número 4, vamos ver se é 4, deixa eu ver aqui, oh, aleluia, Mateus 4, versículo 18. Você vê que aqui Jesus fez um chamado para alguns. E ele começou a se apresentar
se apresentar ensinando e dando exemplo. E ele percebeu muita gente doente, muita gente demoniada, e era muita gente, aleluia, oprimida. E ele chegou a dizer: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a tua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então você vê que o próprio Senhor Jesus viu a necessidade de muitos trabalhadores. E viu a necessidade, aleluia, que em todas as áreas havia problema. E era um povo de Deus, era um povo de Israel, era um povo judeus. E certamente o que acontece, Jesus viu a necessidade de levantar homens, levantar pessoas. Então ele disse: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? E certamente, aí ele achou alguns ali. E quando nós chegamos no 4, você vê aqui, ele disse, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu farei vós pescadores de homem. Então lhe deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu. Aleluia. João e seu irmão, que estavam no barco, e com a companhia do seu pai. E consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco, seu pai, e o seguiram. Então você viu que Jesus, ele estava à procura dessas pessoas. E ele sabia cada um deles, dentro do ventre. Só que Jesus, aleluia, foi até eles, e alguns tinham alguns afazeres. Eles eram pescadores na época, né? A profissão. E eles, na verdade, queriam o quê? Aleluia, levantar esses homens para agora pescar, aleluia, não mais isso. Amém? E nem trabalhar mais nisso. Mas seguir o Senhor, ser servo do Deus Altíssimo, de Jesus. E por isso eles, aleluia, tomaram uma atitude de logo aceitar. E vir, aleluia, porque é isso que muitas vezes não acontece. Você pode ver toda pessoa tem uma desculpa, né? Hoje é mais fácil dizer: aquele que não quer fazer, inventa desculpa, né? Ai, estou com uma dor aqui, ai, estou com uma coisa lá, né? Não passei muito bem essa noite. É ou não é? E certamente, porque o culto demora muito, 2 horas e 40 minutos. De repente o pastor não prega, só prega essa mensagem: ai, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que ser uma nova criatura, ai, você tem que deixar isso, deixar aquilo, ó, você tem um trabalho para realizar, agora você não vai ficar mais desocupado, aleluia. E por isso que pessoas inventam desculpa, aleluia, e não tomam nenhuma atitude, demora muito. Mas quando Deus chama, nós não podemos demorar muito, aleluia. Nós temos que tomar logo a decisão, aleluia, e vir para ser servo de Jesus, servo do Deus vivo. Porque se nós fizermos assim, nós vamos aprender mais rápido, sendo ensinado mais rápido, nós somos transformados mais rápido, aleluia, e certamente, aleluia, nós estaremos aprovados para fazer o ID de Deus. E muitas vezes a gente vai passar 40 anos. Eu vi um homem na porta da igreja, ele ficava quando a igreja lá em cima, todo dia vinha na igreja e parava e ficava olhando. E ia embora, um japonês. O outro é um senhorzinho, que depois nós batizamos ele, mas passou 40 anos Deus chamando. Depois que ele estava bem velhinho, batizou, aí eu dava Santa Ceia para ele e falou: agora eu quero evangelizar, mas não tem mais força. Eu tenho força para pregar, se alguém vir aqui, ficar bem galinha. Depois demorou uns anos e faleceu, quase 90 anos. Você vê, então é duro, que vai esperando ficar velho, vai esperando isso aqui. E outra coisa: eu vou arrumar minha casa primeiro, eu vou fazer isso, e vai colocando prioridade nessas coisas, não no chamado. E por isso as outras coisas começam a vir. E como as outras coisas também correm velozmente, as impurezas, todo tipo de coisas que tem, as injustiças, as influências, o engano também corre bem rápido, então é arriscado, aleluia, você fica cheio de mais coisas, aleluia, o seu caráter ali a se perder, aleluia, e você nunca mais vê a alva, aleluia, e a presença de Deus. Então por isso que Jesus chamou. Aí você vê, no versículo agora 24,
No 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades. E os tormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões seguiam. Então você viu? Então o problema era gravíssimo, era crônico, né? Em todas as áreas. É o que nós se vê hoje, né? De todo lado, até o companheiro da medicina, das coisas, em todo tipo de hoje que surge nas faculdades, né? E hoje as próprias faculdades, aleluia, tem pessoas lunáticas ensinando. Outro dia eu estava lá, tem que matar esse aqui e tal, né? Questão de partido, senador do partido mata, uma bala para ele. Talvez você ouviu isso. Gentes que estão dentro das universidades ensinando. Amém? Dentro das faculdades, treinando pessoas, para as pessoas terem aquele tipo de caráter formado. É preto contra branco, é rico contra pobre. É uma coisa que está sendo colocada, se você prestar atenção, você faz com o seu corpo o que você quiser. Amém? Se você tomar cuidado, até porque criança já tem, aleluia, que ensinar ele, aleluia, que ele pode ser o que quer, se ele é homem, ele quer, pode ser mulher, vai ser mulher, o que ele achar que ele é, entendeu? Então, essas influências é um bombardeio, aleluia, que vai trazer o quê? Muita doença, muita enfermidade, loucura. Tem gente louca para todo lado, tem ou não tem? Gente doida, gente tal, isso, aquilo. Então, Jesus estava, aleluia, no tremendo lugar. Então, ele fez o sermão do monte, para nós terminar agora. Aí ele diz no versículo agora 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então você vê que ele estava dizendo, quem tem sede de justiça, de verdade. Hoje você começa a falar com uma pessoa, eu estou sempre nos mercados por aí, quando a pessoa está sorrindo, eu falo, nossa senhora, eu estou simpático aqui, né? A pessoa está toda bem conversando comigo e tal. De repente, quando eu falo que eu sou, que eu faço, que eu prego o evangelho, sou ministro de Deus, o semblante da pessoa muda na hora. E a pessoa não quer mais falar com você. E sai para lá. Não sei se você percebeu isso. Quando você fala, não, eu sou evangélico, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, você deve declarar assim. A pessoa muda, porque a mulher que está conversando com você muda. E ela já é diferente. Entendeu? E aí, cada um tem sua religião, começa tal. Então a gente está encontrando, aleluia, todo tipo, aleluia, de dificuldade. Porque nem todos querem verdade, nem todos querem justiça, nem todos querem a bem-aventurança que Deus está falando, nem todos querem, aleluia, que o coração dele fica limpo. É ou não é? Tem gente que ele nem abre o coração para Deus não limpar o que está lá, aleluia. Ele quer ficar com o coração sujo, contaminado, aí odioso, rancoroso, magoado, ferido. Isso realmente é um perigo muito grande. Talvez você está aqui dentro da igreja, aí muitos dias Jesus está falando, se você tiver sede da minha palavra, né? Sede da minha verdade, sede de justiça, você é bem-aventurado. E outra coisa que Jesus queria explicar, porque há uma qualidade, há um caráter, há um estilo de vida, há uma forma de se viver que leva ao céu, e outra não. Nos Salmos 27 e 24 fala, bem-aventurado é os limpos de coração. Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Diga assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de coração, que não entrega só uma vaidade e não jura dolosamente, esse obterá uma bênção do Deus de Jacó e a sua salvação. Então você vê que Jesus é uma bem-aventurança, tem sede. Às vezes a pessoa não tem sede, ela vem na igreja, ela abre a Bíblia, mas ele não tem sede, ele não quer ver o que está escrito. Principalmente se ele abrir, está escrito, que ele tem que mudar, que ele tem que deixar de roubar, de mentiroso, que ele tem que parar de ser enganado, de parar de viver essa vida de corrupção, essa vida de suborno, essa vida de falar o nome de Deus em vão, aleluia. Ficar atrás de espiritismo, atrás de revelador, aleluia.
Tem gente que chega aqui, quando eu falo para esse negócio da revelação, vem aqui, vamos abrir a Bíblia. Quando você começa a Bíblia, a palavra de Deus nele, ele cai fora, ele não quer. Ele quer a revelação. Então vocês entenderam? Então no versículo 5, capítulo 5, 13 já, vós sois o sol da terra. Ora, se o sol vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós, diga vós, sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E nem se acende uma candeeira para colocar debaixo do alqueire, mas o velador ilumina todos que se encontram na casa. E assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então você viu o comportamento, aleluia, como envelhecia Deus, através da vida cristã com Deus. Porque certamente ele disse, senão não terá valor algum no reino de Deus. Você vê que eu fui buscar açúcar. E eu peguei um café. Todo esse negócio de ficar vendo o preço de café. Ai, isso aí está mais barato. Aí quando eu vou passando, passa o Belita, passa São Joaquim. Eu de três coração não vou mais. Eu achei que ele é meio amargo, então o negócio também é pouco, o negócio que é esquisito. Aí eu não vou. Então eu não vou ficar fazendo propaganda de café, mas tem uns cafés que é terrível, né? E outro dia eu peguei um café novo, diz que tinha agora uma promoção porque é novo, saiu no mercado e tal, tem uma embalagem bonita, tal, branca, assim, cheia, sabe? Com as coisas brilhantes. Falei, agora eu vou desse café, promoção, o negócio era ruim, né, irmão? E certamente é a mesma coisa, o sal, aleluia, sem ele é terrível. Hoje eu tive que buscar açúcar, porque café sem açúcar também não dá. Além do café não ser só que ele pega em promoção, ainda não tem açúcar, é terrível. Agora imagina o arroz sem sal, tudo sem sal. Tem gente que come, já tinha muito doente. E Jesus deu o exemplo do sal. Se não, aleluia, tiver, aleluia, nem eu aproveito com ele para as coisas que é necessário, ele não é jogado fora, não dá em cima dele, não tem valor algum. Amém? Então, para Deus, aleluia, só tem valor, só é valorizado no sentido de quem vem para o reino, para estar na presença de Deus, que vai glorificar a Deus, é quem anda de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a justiça de Deus. Porque fazendo assim, não tem nem como ele querer se esconder. Todos, aleluia, vão ver, porque ele foi feito para brilhar, para resplandecer. Provérbio 3,19 fala que a vereda do justo, diga, a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando, até um dia ser perfeito. Então é isso que muitas pessoas não estão compreendendo. As pessoas hoje vêem o brilho por fora, o brilho não nas atitudes que toma, nessas coisas. São brilhos, aleluia, no engano, na mentira, na vaidade. Tem pessoas que são aplaudidos. Eu estava vendo hoje, nós vamos encerrar, um autor, assim, ele estava falando, é muito famoso, não quero citar o nome de ninguém, que não é para isso, só como exemplo. Você vê, ele disse, olha, não importa você ora a Deus, não importa qual religião você é, não importa se você vai numa igreja ou não, você deve orar da sua forma. Isso aí é um engano, irmão. Se você não tiver uma religião, ligação a Deus, que a religião está ligada a alguma coisa, a palavra de Deus, você não terá transformação. E outra coisa, por mais que você tente fazer as coisas certas, você faz errado. Porque o mundo, ele trabalha muito a velocidade. E se você tentar fazer as coisas certas, você passa por errado. Você é um honesto, você é um tolo. Se você é um santo, uma santa mulher de Deus, aleluia, você é um idiota. O negócio é cair na gandaia. O negócio é aproveitar a vida. Não é? E até hoje parece umas dúvidas que você fala, nossa, foi naquele carnaval do ano passado. E por isso que nós estamos aqui. Quem está entendendo uma coisa, diga glória a Deus. Ele olhou para a igreja dele, olhou para aquelas pessoas, e ele não viu nada, aleluia. Só viu coisa errada, ele só viu coisa difícil. É o que nós estamos vendo.
Hoje tem gente que não tem nem quer sair para nenhum lugar. Hoje você aluga um rapaz um hotel, pagou o hotel, chegou lá tudo despedaçado, sem banheiro, o negócio tudo destruído. Aí ele chamou a patrulha do consumidor, para chegar lá para ver se consegue recuperar alguma coisa, viu? O dono se escafedeu, o gerente do gerente disse que não dá, passou para o outro não sei o quê, e o outro foi para Nova York. Então, estão entendendo como que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, aleluia? Mas a Bíblia fala que nós podemos brilhar, aleluia, no meio de uma geração perversa. Vai aparecer a glória de Deus, ela vai vindo, aleluia, ela vai se manifestando através de nós, e as outras pessoas vai ver a glória do Senhor em nós, vai ver que você é honesto, que você é servo do Senhor, serva do Senhor, você é a igreja representante do Deus legal, e você anda na justiça, e você anda na verdade, aleluia. Porque você foi ungido, tratado, coroado, você foi incumbido, aleluia. E agora você, aleluia, de alguma forma ou de outra, pelas nossas atitudes, aleluia, você anuncia Cristo. E as coisas trazer os desviados, porque os desviados vão estar lá, o cara cheio de cachaça, está meio esquisitão, vai isso aqui e tal, encontra você na luz do Senhor. Às vezes você nem tem o que ele tem, às vezes tem até melhor financeiro, tem isso, aquilo, mas ele não tem um brilho no rosto. Ele não tem aquilo que glorifica o Pai, ele não tem as boas obras. Jesus é o em Jó, aquele que glorifica o Pai o glorificará. Então é o testemunho da igreja que é para se manter. Muitas vezes o diabo ele consegue, porque com a própria palavra ele vai distorcendo, aleluia, vai enganando, vai tirando das pessoas, aleluia, do brilho de Deus. E de repente aquela pessoa está com o semblante caído, que nem Caim que aconteceu. E Deus disse, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se fizer o mal, aleluia, o pecado está à porta, você tem que dominar. Então Jesus chamou nós, aleluia, para glorificar a Deus. Às vezes um simples gesto na sua empresa, ou no seu trabalho, um simples coisa que você faz, você nunca vai se esquecer que você tem, aleluia, a presença de Deus, e você, aleluia, foi feito para brilhar entre as trevas. Como Paulo falou lá em Filipenses, que brilha, não, em Colossenses, que em Efésios, 2, deve ser 2 ali, ele diz, eis que você brilhe no meio das trevas, e vai resplandecendo como a luz da aurora no meio de uma geração perversa. Então é isso que está acontecendo. E brilhar é difícil, por quê? Porque incomoda muita gente, mas também você traz muita gente para Deus. Amém? Porque as pessoas vão achar você raro no meio de uma geração. É ou não é? Sendo por aí, você vê todo crente, o crente 7.1, o crente 9.5, o crente não sei o quê. É ou não é? Tem o crente Raimundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo. Tem o crente gangorra, tá uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Tem ou não tem? Tem o crente bube, de pouca fé. Tem o crente que não congrega. Tem o crente que diz que não precisa congregar mais, não precisa dar dízimo, não precisa dar mais oferta. Tem ou não tem? Então tem crente de todo jeito, tem gente de todo jeito, mas você e eu, aleluia, temos que brilhar, aleluia, temos que ter alguma coisa da parte de Deus para que glorifique o Pai. Amém? No seu trabalho e tudo o que você fizer, na honestidade, talvez até no perdão que nós liberamos. Na persistência em fazer a vontade de Deus, ser um ganhador de almas, que é o que nós estamos falando aqui. Porque não vai dar mais tempo, porque o horário já está indo embora. Passa muito rápido. Então, quando a gente começa a explicar essas coisas, aí você vê qual é a verdadeira vontade de Deus. É levantar a igreja, levantar pessoas, mudar elas, transformar elas, colocar sobre elas, aleluia, uma missão e enviar elas, aleluia, para representá-lo em qualquer lugar, com característica, aleluia, de luz do mundo, aleluia, e o sol da terra. E que aí, então, aonde Deus é glorificado. Isaías 58 disse, vocês fazem jejum, vocês fazem isso e aquilo, para os próprios deleitos da sua alma, mas porque não é praticar justiça, não é fazer bem ao aflito e necessitado, não é andar de justiça, então o Senhor será a sua retaguarda, e Ele será a tua cura, e brotará sem demora, aleluia. Diga glória a Deus. Às vezes eu cobro da igreja, chego no horário, sempre brincando, até pensei, acho que nós não vai querer discutir, brigar e tal.
E nem vai querer mais fazer que nos outros 5 minutos e tal, porque é tão difícil para mim, irmão. Porque eu sou um que eu posso ser aprovado e um dia reprovado. Então eu aprendi com a Cristo, eu anuncio a Cristo, a palavra de Cristo, aleluia, para que lá no final eu não tenha destruído ninguém, aleluia. E certamente trazido as pessoas, aleluia, para a vida de Deus. Você pode ver que toda pessoa que converte a Cristo, ele está baseado em Isaías 60, que ele diz aqui, levanta e resplandece. Depois você lê lá, Isaías 60. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Eis que a terra está em treva, mas sobre vós nasceu a resplendente luz do Senhor. E quando eu falei para Deus, é tão difícil, Senhor. Por isso que as pessoas desviam. Porque ele é bombardeado em todo lugar que vai, amém, irmão? Ele chega em algum lugar, ele afasta as pessoas. Eu lembro que eu orei muitas vezes, eu estava sempre cheio da palavra, e em alguns lugares eu percebi que muitas iam embora. E eu achava, talvez sou chato, talvez isso, aquilo, não era, não. Porque a luz, ela vai até as trevas, mas as trevas não chegam até a luz. E todo desviado tem uma história para contar. Ou ele vai acusar o pastor, amém, irmão? Ou ele vai ser sincero e dizer que o culpado foi ele mesmo, e ele não quer viver essa vida que Deus deu para ele, então é melhor viver daquele jeito. Que o espírito de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela. E como ele pode dizer, Deus, eu não aceito, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu quero que o Senhor continue fazendo de mim, eu quero brilhar onde eu chegar, brilhar onde eu colocar as mãos, e todos vão dizer, esse é do Senhor, essa é do Senhor, porque todos conhecerão a Deus através de nós. Eu já recebi bênção, pessoas trazendo e dizendo, vi Jesus em você. Todos esses anos aqui, se os irmãos prestar atenção, nunca alguém veio bater na minha porta por desonestidade. Amém? Por comprar, não pagar, por enganar, por corromper. Aqui na igreja, quantos anos, né? Você pode ver pessoas que não deixou dar o dízimo. E se eu fiquei tal, irmão, você não deu dízimo. Por quê? Porque eu falei, não, dízimo é voluntário, é amor, é fidelidade, é honra. Agora, vocês que estão honrando essa casa e têm honrado, espera que virá a honra do Senhor também. Porque quem honra o Filho de Deus, honra o ungido de Deus, que está pregando a mensagem, não para iludir, mas a mensagem que transforma, a mensagem que leva a pessoa à salvação eterna, a mensagem que coloca responsabilidade naquela pessoa, e ele é feito Filho de Deus, e onde ele chega, ele carrega essa responsabilidade do Pai, o Pai vai ser glorificado, se vir o pecado, o Pai vai ser glorificado, se vir alguma coisa, aleluia, de desvantagem, o Pai não vai ser glorificado. Então você vai ter dois pensamentos, aleluia, ou glorificar a Deus, ou não glorificar a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, aquele sonho de Deus nessa noite, bendito seja o nome do Pai. Você acredita que já chegou em mim e falou, não prega mais, eles não gostam da sua mensagem. E eu estava notando que as mensagens que as pessoas estão pregando, não é essa mensagem que eu estou pregando como Deus está falando, como é. Vocês estão percebendo? Tem muita luz, muita coisa, muitas paredes escuras, é tudo no escuro, ninguém incomoda se você tem Bíblia, se não tem Bíblia. O importante é só trabalhar na sua emoção, você é evangélico, você é filho de Deus. Mas o Filho de Deus, aleluia, ele olha para cima, aleluia, e tudo que ele faz, aleluia, porque o Pai o enviou, o Pai mandou, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração, não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo. Jesus falou, Pedro, agora você vai ser pescador de homens, Pedro. Tá. Você viu que Pedro no começo, ele cortou a orelha, ele fez tantas coisas, mas depois Pedro se tornou um santo homem de Deus, aleluia. Pedro se tornou um apóstolo de Jesus, aleluia. E ele pregou, ele orou, ele curou. Ele morreu pelo Evangelho, aleluia. Meu maior
vida é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida fico sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Hoje você fala para as pessoas, não, congregar não precisa mais, aleluia. Obedecer o pastor não precisa mais. Eu assisto o culto em casa, aleluia. E o sacrifício diário. E a renúncia. Aleluia. Além de ti. Quando o teu lugar. Meu coração. Mesmo que Deus escolheu dentro do ventre, mas se não formos purificados, não temos como andar diante dele, aleluia. A representação de Deus tem que estar em nós, aleluia. Salmo 78, Deus estabeleceu sobre Jacó o seu testemunho e as suas leis, aleluia. Pastor, está doendo ser a luz da terra, só do mundo, mas você está glorificando o Pai que está no céu, aleluia. Deixa o mundo se corromper, o mundo se destruir, mas você, aleluia, de Cristo. Você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Você é embaixador de Cristo, aleluia. Oh, aleluia. Que brilhe a luz do Senhor, aleluia, sobre o teu rosto. Que Deus te dê a paz, tenha misericórdia de ti, aleluia. Abro mão dos meus sonhos, que a vida. E Deus falou forte no meu coração, falou, eu te chamei, aleluia, te purifiquei, aleluia. E você tem que continuar, aleluia. É tanta coisa errada, tanto falso crente, tanto suborno, tanta confissão, tanto falso profeta, mas vai chegar o dia, aleluia, que o Senhor falou que eles terão o juízo de Deus. O Senhor fez o inferno para os falsos profetas e Satanás, aleluia. Mas o juízo de Deus estará dentro do Pai, aleluia. Junto com os 24 anciões, aleluia. E eles, a Bíblia diz que reinará com cetro de justiça, aleluia. Aqui diz, naquele dia verá a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Em sonhar o sonho de Deus. Oh, aleluia, diga aleluia. Diga glória a Jesus. Oh, vale a pena, igreja. Ai, pastor, minha igreja tem poucas pessoas. Assim, poucas pessoas que brilham, aleluia. Porque não adianta estar com uma igreja cheia de pessoas enganadas, iludidas. Aleluia. Então não vai, aleluia, pelo tanto que tem, mas é pela qualidade, porque pelo que eu vejo, Deus escolhe, aleluia, as pedras preciosas, aquele que Ele transformou, aqueles que permaneceu na luz do Senhor, aleluia. Isaías 2,5, vinde e andais na luz do Senhor, aleluia. Então alguém fala, mas você vai naquela igrejinha, vem para aquela igrejinha, porque aquela igrejinha está ensinando a verdade para você, aleluia. Está mostrando que se você não entrar no padrão de Deus e não entender as coisas de Deus, você, aleluia, ficará perdido, aleluia, na opressão do mundo, aleluia. Porque o mundo vai, aleluia, toda, e vai corrompendo, e vai desviando, e de repente alguém, aleluia, vai ser enviado e ainda pregar para você ainda, aleluia. Porque Israel é aqueles que desviaram. Se você prestar atenção ali, fala, ó, vai à casa de Israel primeiro. Mateus 10, na evangelização, primeiro era Israel que estava desviado. Não era aí lá no mundo, eram os próprios que eram pertencentes à igreja, aleluia. Vamos encerrar, eu passei 4 minutos também, os irmãos. Não vou pedir perdão, os irmãos moram perto e vai dar tudo certo em nome do Senhor. E se alguém tem a sua oferta, tem o seu pix nessa noite, você vai preparar ela, aleluia.
A Salva está aqui, eu vou orar por ela aqui na frente, em nome do Senhor. Aí faz oração a Deus agora, aleluia. Essa Deus agora que desça uma brasa tirada do altar, aleluia. Se você está falando coisas, se você está sentindo, aleluia, que sai palavrão de repente. Esse dia eu estava ali dando uma martelada, quase eu xinguei, aleluia, a mãe do martelo, aleluia. Eu falei, será que eu vou precisar de brasa na minha boca, aleluia? Porque senão eu não vou glorificar o Pai do céu. Eu dei um tropeção outro dia, quase que eu falei, aleluia, um palavrão, aleluia. E eu falei, acho que eu estou precisando ir lá receber brasa na minha boca, aleluia. Porque o profeta tem que estar com a boca purificada, aleluia. A serva do Senhor, a igreja de Deus, aleluia. O levita de Deus, aleluia. O sacerdote de Deus, aleluia. Oh, Senhor, bendito é o teu nome. Em brasas agora nas nossas bocas, nos nossos olhos, colírios. Venha a nós, ó Pai Santo, aleluia. Lava nós como exofre hoje, Senhor. Oh, vai nós sair daquele vinho limpinho. Ah, vai que certamente não queremos ser desviado. Ah, Pai, um dia que o Senhor diz que é como porco que volta para o vômito. Ah, Deus, nós queremos cumprir nossa missão, Pai amado. Ah, Pai amado, não queremos entrar no juízo do Senhor, meu Pai, quando se corrompemos, por virarmos corruptos. Ah, Deus, então, em nome de Jesus agora, ah, Pai, queima toda a força da opressão agora. Ah, vai ter gente que anda à nossa volta. Ah, vai saca malignas, mensagens que venham, Pai, em oculto para a nossa mente. Ah, Deus, a fim de nos contaminar. Vem da minha mente, eu tenho a mente de Cristo, aleluia. Tantos estão dizendo que qualquer religião salva, não tem problema, o importante é orar, falar com Deus, importa isso, aquilo, mas nós sabemos, ó Pai, que isso é uma mensagem maligna, é uma mensagem de quem não tem compromisso. Ó Deus, e o Senhor leva cada um em segurança nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, para os teus lares. Dê uma semana de paz, dê uma semana de bênção, meu Pai. Atua na mente de cada um deles a todo tempo, ó Pai, e use eles, ó Deus, para anunciar a palavra, para trazer as pessoas, ó Deus, um convite, Pai, o convite do Senhor. Arrependente, o dia se aproxima, assim como Paulo diz, o poder do Evangelho é poder para a salvação, e por isso eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho dessa palavra. Arriba, ela muda a história, ela muda pessoas, ela muda países, ela muda situações, ó Pai. Mesmo que o mal, Senhor, os falsos profetas, mesmo que haja bombardeio, mesmo que a terra dos seus abrolhos e espíritos, ó Deus, seremos conhecidos como família bendita do Senhor. Abençoa eles agora e dê a ele a tua paz nessa noite. Amém, amém, Jesus. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vou em paz e que Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito.